Olá, seja bem-vindo ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia da Educação. Meu nome é Rafael Cipriano, sou coordenador do curso de Medicina Veterinária. Em nome do Salesiano, agradeço sua participação nesse evento de tão relevante na atualidade. Gostaria, de antemão, agradecer aí a disponibilidade, de fazer esse conteúdo tão rico para nós. E gostaria de deixar a palavra com você, professor Paulo, a palavra é sua e a satisfação é totalmente nossa, viu? Muito obrigado. Boa noite, eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço, espero que vocês possam aproveitar, trouxe um conteúdo bem legal aqui sobre a nossa rotina no zoológico. Claro que é um assunto bastante complexo e rico, então vai existir algumas particularidades de rotina dentro da minha experiência no zoológico de Salvador, por exemplo. Em outros zoológicos, eles podem apresentar algumas casuísticas mais específicas, mas, no geral, trouxe algumas vivências que são comuns em zoológicos na parte de répteis, tá bom? Desejo um bom espaço para todos e vamos prosseguir, então. Por que existe zoológico, Zoológico é uma instituição que é bastante complexa e que divide opiniões, mas o que a gente pode falar em relação ao zoológico, que o zoológico ele tem como base a conservação de animais selvagens, como um todo, ele evoluiu para isso. Existem ferramentas, principalmente educacionais, como também como pesquisa, para se alcançar a conservação desses animais, para gerar informações, tanto clínica como também de tecnologia, na parte de reprodução, como também na colaboração de diversos projetos pelo mundo afora, que trabalham com animais de vida livre também, principalmente com o aprimoramento, com o profissionalismo dos diversos profissionais relacionados com essas instituições. Então, a gente sabe que o zoológico ele atua tanto com a parte clínica, como a parte da biologia, com a parte de nutrição, com a parte de designs, de recintos, principalmente de acordo com a biologia dos animais atualmente, e isso reúne uma quantidade absurda de informações e o zoológico ele acaba produzindo materiais também técnicos, como artigos, resumos, participações de seus técnicos em livros, por exemplo, e que ajuda a disseminar todo esse conhecimento na área de animais silvestres. E os répteis, eles chegam no zoológico através de outras instituições. Então, tem diversas formas, principalmente se for um réptil novato no zoológico, ele vai vir ou de um centro de triagem de animais silvestres, animais que não tinha área ou não tinha capacidade física ou comportamental de soltura. São animais que são nascidos dentro da instituição, ou são animais que podem ser transferidos de um zoológico para o outro. Existe muitas informações equivocadas quando se fala que o zoológico ele captura animais direto da vida livre. Então, a legislação brasileira ela não permite isso. Então, se o zoológico ele estivesse fazendo isso, estaria cometendo um crime ambiental. E a casuística clínica está considerando répteis, a gente vai ver aí traumas, doenças infecciosas, doenças parasitárias, doenças nutricionais e metabólicas, isso em menor proporção, e doenças genéticas também. As serpentes mais comuns em zoológicos brasileiros, a gente pode destacar aí os boídeos, com sucuris, jiboias, salamantas, assim como pitons, que são animais exóticos, africanos ou asiáticos, africanos como a piton bola, a piton regius,
ou a pitobirmanesa, né, essa serpente asiática que pode chegar até a 8 metros, por exemplo. Como também a gente pode encontrar animais peçonhentos, como cascavéis, jararacas, e que são os animais mais comuns, né, em diversos zoológicos brasileiros. Quelônios a gente pode encontrar principalmente os terrestres e os fluviais, jabutis, né, jabutipiranga, animais da caatinga, por exemplo, jabutitinga, né, que é um animal mais amazônico, que é um animal que requer uma maior umidade também, vive numa área mais úmida. A gente pode encontrar os traquemes, e aqui eu destaco o tigre d'água, que é um animal silvestre, é um animal brasileiro, mas é comum também o encontro de traquemes scripta elegans, que é o exótico, né? O animal ali da América do Norte, que é o cágado de orelha vermelha, e que é um problema global no mundo, principalmente por causa de solturas indevidas, né? Já que eram animais que são criados, né, como pet, e muitas vezes com origem ilegal. Animais no Brasil, por exemplo, que que vem de gerações aí desde a década de 80, 90, né, e que acaba também parando em zoológicos ou por entregas voluntárias em setas ou por processos de apreensões também. Aqui vocês podem ver também tartaruga mordedora, né? No Zoológico de Salvador nós temos uma, a gente tinha duas, né? E eu trouxe até o caso clínico da que veio a óbito. E aqui na direita vocês podem ver uma espécie chamado cágado de barbicha, né? O Phrynops geofranos, mas existem diversos outros cágados também que são comuns aí nos zoológicos. Como crocodilianos, a gente tem no Brasil jacarés. Então, nós temos 6 espécies de jacarés e eu trouxe aqui 3 espécies que a gente pode encontrar lá no Zoológico de Salvador, que é onde eu trabalho, que é o jacaré-açu, que é um animal, é o maior crocodiliano aí da América do Sul, né? Que ocorre ali também na região da Amazônia. Então, o jacaré-açu, aqui tem o jacaré-paguá, que pode alcançar aí 1,70 m, mas é muito comum a gente ver 1,40 m, assim como o jacaré do papo amarelo, que está amplamente disseminado no território brasileiro. Os lagartos, né, a gente pode encontrar tanto animais silvestres como exóticos, e os silvestres eu destaco aqui o teiu, né, assim como também a iguana, e os exóticos, muito comum a gente encontrar o gecko leopardo, assim como o que vocês estão vendo aqui em cima, assim como o Pogona vitseps, né, que é o cágado de barbicha, ou que é o cágado barbudo, ou cágado não, que é o dragão barbudo. É importante que, antes da gente entrar na parte clínica propriamente dita, é importante a gente destacar, né, o conhecimento de técnicas de contenção, já que essas técnicas de contenção estão relacionadas principalmente com a anatomia do animal, né, a ponto de ser um processo seguro tanto para quem está manipulando, como também para o animal. Então, que o animal ele tem que ficar imobilizado, e essa imobilização é que possibilita as diversas manobras clínicas, né? Os tratamentos, como a gente vai ver, algumas adaptações que a gente faz, né? De acordo com cada protocolo terapêutico que a gente precisa adotar. Aqui vocês estão vendo a contenção de lagartos, assim como de uma cascavel que é uma serpente peçonhenta. Aqui vocês estão vendo que o dedo ele está na região ali do osso quadrado. A gente não faz a técnica dos 3 dedos, né, como a gente faria para uma serpente não peçonhenta. Aqui vocês estão vendo logo embaixo, né, a utilização de tubo herpetológico para a gente ter um contato com a região mais posterior da serpente. Então a gente pode fazer inspeção física, né, verificar se tem parasitos, pode ter acesso ali a sítios de colheita de sangue,
Já quando precisa de procedimentos na região da cabeça, então muitas vezes que eu faço é dar uma tranquilizada no animal, com midazolam, por exemplo. Isso eu falo de serpente peçonhenta, e fazer a contenção tanto para exame oftalmológico como exames também em cavidade oral. Aqui vocês estão vendo um jacaré sendo contido para avaliação física, né? Aqui um filhote de jacaré que pode ser contido com a mesma técnica de lagartos de médio porte, por exemplo. Aqui é uma contenção básica também de jabuti, tanto para aplicação medicamentosa como também para avaliação física. E eu trouxe aqui um caso clínico que é bastante interessante, porque a gente teve que fazer algumas adequações de contenção para a gente conseguir efetivar, né, os protocolos terapêuticos. Aqui é uma tartaruga mordedora e é um casal, um macho e uma fêmea, e após uma vir a óbito, a fêmea, né, o macho ele apresentou uma lesão, né, e uma lesão oftálmica, uma blefarite, isso é uma blefarite bilateral, que a gente fez a biópsia e verificou que era uma situação infecciosa. E aí, quando a gente encontra um animal que vive em água, né, e que essa água não tem filtro, existe uma troca semanal, mas que existe também uma grande quantidade populacional de outros animais, de outros cágados, então a gente considera que o animal ele pode ter entrado num processo de baixa no sistema imune, e existem aí situações de infecções secundárias por bactérias que podem ser isoladas, por exemplo, das suas próprias excretas ou das excretas dos cágados, né? Principalmente nessas regiões mais úmidas, né? A gente isola a Pseudomonas, por exemplo, é uma bactéria super importante. E aqui vocês estão vendo duas técnicas de contenção. Só que aqui uma técnica de contenção para tratamento cutâneo aqui na região da cabeça, mas a gente vai ver também o que a gente fez de técnica para a terapêutica oftálmica, né, desses animais. Na sua direita, vocês estão vendo uma técnica de coleta de sangue, via coxígea ventral. O exame de sangue eu acho que é primordial para a primeira investigação, principalmente relacionada com a parte subclínica, porque muitas vezes o animal ele vai apresentar manifestações clínicas mais tardias e a gente pode acompanhar através do exame de sangue a sua evolução subclínica, né? A sua evolução em relação a tanto as células vermelhas como também as células brancas. Então, é um exame que eu gosto muito de fazer para avaliar o estado geral de saúde do paciente. Aqui vocês estão vendo que é um processo de contenção para aplicação de colírio, né? Então, a gente usou uma forca, lembrando que é o seguinte, o animal está mordendo a luva de raspa de couro, né? Então, é um animal que ele pode causar sérios danos, né, em que está manipulando, porque ele é um animal muito forte e ele tem eu vou chamar aqui de bicada, né, porque ele não tem dente, é um bico córneo, né, que os testudines têm. Para vocês terem ideia, outro processo de contenção aqui para tratamento. Então, a gente está pressionando na parede o animal, porque para ele não aferir os golpes, né? E a gente ter acesso ao mesmo tempo à área lesionada. Então, vocês podem ver como é importante esse processo de contenção, né, no tratamento. Vocês podem ver aqui, ó, vou voltar aqui esse vídeo. Vocês podem ver, ó, imagine como... Então, a gente tem que apelar sempre para a contenção para ser um processo seguro, né? Porque para a gente ficar protegido e o animal ele ficar imobilizado também. Aqui, ó, outro processo que a gente precisou aplicar a pomada, né?
na lesão oftálmica, tá vendo? Então, aqui o animal praticamente já estava mais condicionado. Então, aqui é a evolução clínica, né, do paciente. E a gente pode ver que o manejo ele está sempre aliado ao processo de tratamento. É importante a gente conhecer a biologia do animal e é importante a gente conhecer as técnicas de mobilização, porque vai ajudar a gente na clínica. Então, eu trouxe esse primeiro caso aqui para mostrar como é importante a gente ter uma visão mais ampla do nosso paciente, né, considerando as técnicas de contenção, a biologia do animal, assim como também o conhecimento da sua fisiologia e para o estabelecimento melhor do protocolo terapêutico. Aqui eu trouxe para vocês aquela situação que eu falei, né? Uma cascavel que é oftálmica, e aí a gente teve que fazer o quê? Uma imobilização química inicial, uma tranquilização com midazolam. Eu uso de 0,5 a 1 miligrama por quilo. O animal ali fica mais tranquilo e a gente vai fazendo as avaliações, né? Esse processo de desequidise pode ocorrer por falha em temperatura e umidade, principalmente, assim como pequenos traumas que podem abrir porta para infecção. E essas lesões elas podem ser tratadas, principalmente se for processo infeccioso, de forma sistêmica. É importante a gente ter uma atenção também para a utilização de anti-inflamatório e analgésico, né? Porque é uma região bastante sensível e réptil sente dor, tem praticamente a mesma anatomofisiologia do sistema nervoso dos vertebrados, né, dos primatas não humanos e dos primatas humanos. E como anti-inflamatório para réptil, aí eu vou dar um pulo do gato para vocês. A gente utiliza anti-inflamatório COX-1, né, que é o padrão de inflamação dos répteis. Então, as inflamações dos répteis, elas produzem muito mais COX-1. Então, a gente usa o cetoprofeno, por exemplo. Aqui, outros processos de contenção, aqui é só para a gente fazer a avaliação, a inspeção física, né? Aqui, a gente pesando cascavel, ela ainda acordada. Isso aqui a gente vai fazer o midazolam e aqui o animal após a aplicação do midazolam. Então, animal mais tranquilizado, a gente consegue aí fazer os procedimentos, principalmente na região da cabeça, de uma forma mais segura. Então, aqui, por exemplo, é a doutora Raquel Libório, que é uma colaboradora nossa, verificando, né, a pressão ocular aí, né, na cascavel. Então, vocês podem ver como é um processo que fica bastante seguro, a gente conhecendo, né, as técnicas de contenção mais adequadas para cada caso. Aqui, então, vocês podem ver, né, que teve uma melhora clínica significativa. Aqui é um animal, é uma peçonhenta também, quando a gente precisa fazer uma sonda oral. Então, vocês podem ver. Isso aqui eu estou mostrando procedimentos que são do nosso dia a dia, né? É importante que em cada protocolo de tratamento a gente tenha uma atenção especial para a energia, para a hidratação também. E aqui o animal está recebendo uma jararaca que estava com problema infeccioso, a gente estava fazendo hidratação oral, junto também com o glicopan, né? Então, fornecendo aí o suporte adequado. Vocês podem ver aí a técnica dos 2 dedos, né? E o Dr. Vitor Curvelo, que trabalhou comigo em 2018 até 2020, lá do zoológico, fazendo a sondagem, né, do animal.
Então, vocês podem ver que são procedimentos do dia a dia e que a gente tem que fazer com bastante cuidado e que faz parte, né, dos diversos protocolos terapêuticos. Mais à frente eu vou mostrar alguns casos clínicos mais específicos para vocês. Aqui. Quando eu estou pressionando aqui, ó, como está perto da glândula de veneno, então acaba a glândula acaba o veneno ele escorrendo, né, pela presa. É o que Vitor ele estava limpando aqui e que dá para ver, né, leves tons amarelados. E aí, né, uma aplicação direitinho. Aqui, por exemplo, a técnica de contenção em tubo herpetológico e aqui é a coleta de sangue, né, de uma cascavel. Aliás, de uma cascavel não, de uma jararaca. Então o animal está contido, né? E a gente consegue fazer a coleta de sangue aí na cauda, né? Aqui foi um TU que apresentava uma... Ele primeiro apresentou estomatite necrótica, mas ele também estava com uma parestesia aí no membro anterior esquerdo. E aqui é uma sessão de eletroestimulação, né? Então, a doutora Michele, ela está fazendo um procedimento aqui, o animal ele está tranquilizado com midazolam, mas também a gente fez o estímulo vagal para que o animal ele ficasse tranquilo, para que ele ficasse tranquilo durante o procedimento. Então, vocês podem ver, né, uma técnica também utilizada aí para lagarto que funcionou para que desse condições para essa sessão, né? Funcionar como parte do tratamento. Aqui é uma técnica de contenção também com toalha para lagartos, principalmente aí nesse caso é o diproglossus. Você pode ver que ele fica bastante tranquilo. E como está ali na região dos olhos pressionando, é um animal que a gente acaba fazendo um estímulo vagal também, o seu metabolismo cai, o animal ele fica mais tranquilo na manipulação e tem um estresse mínimo, né? Aqui a gente está fazendo um banho morno, porque esse animal ele estava com processo de disequidise. Então é algo que ocorre também em zoológicos que a gente tem que ficar bastante atento. O réptil, cada réptil ele tem uma zona de conforto térmico, ou seja, temperatura mínima e máxima e umidade mínima e máxima em que o animal ele consegue ter suas reações fisiológicas, né? Em estado ótimo. Então, a digestão ótima, o sistema imune funciona da melhor forma, o seu metabolismo funciona da melhor forma. Então, existem temperaturas e umidades específicas. Alguns répteis eles vão precisar de uma umidade menor, como o cascavel, por exemplo, o piton-bola, né? E outros répteis eles vão precisar de uma umidade maior, né? Como os animais amazônicos, a salamandra da Amazônia, por exemplo, né? E é importante a gente saber essas variáveis. Aqui é um procedimento, por exemplo, com o crocodiliano, com o jacaré, do papo amarelo, maior que a gente tem lá, 108 quilos, para vocês terem ideia, mais de 2 metros. Esse animal ele pode chegar a 2,5 metros, né, essa espécie.
Nesse caso aqui é um macho e a gente está fazendo uma sessão aqui de raio-x para verificar esse, esse aumento de volume aqui, né, na região da cabeça, aqui na região mais posterior. E a gente viu que era uma mineralização, né? Então, tinha a mesma densidade óssea, inclusive do osteodermo, né? Que são essas placas que cobrem aí boa parte da pele, né, do animal. O manejo ambiental é super importante, porque o manejo ambiental adequado, ele vai ajudar na prevenção de doenças no zoológico. Então, se eu tenho um manejo ambiental mais adequado, vai diminuir a quantidade de animais que vai chegar na clínica. E é importante que esse ambiente ele possibilite, né, o animal exercer a sua biologia. Então, se é um animal que gosta de toca, ele está em toca, né? Se é um animal que gosta de se é um animal semiaquático, ele precisa ter acesso também à lagoa. Se é um animal que é diurno e ele precisa termorregular com a incidência solar direta, é importante que ele tenha o solário, por exemplo, né? É importante que a gente realize ações preventivas também, que a gente faça o check-up nos animais. No Zoo Salvador, a gente faz pelo menos uma vez no ano. E adequar, né, o tamanho do recinto mínimo de acordo com a IN 07/2015, né, do IBAMA. Aqui é um processo de autotomia em gecko leopardo por erro de manejo. Qual foi o erro de manejo? Eram dois machos e eles foram colocados juntos. E aí, depois que ocorreu esse problema, esse animal ele foi separado. Então, aqui foi marinheiro de primeira viagem, né? Isso já tem um bom tempo. Foi lá em 2008. 2008? Foi lá em 2008. Então, esse animal ele acabou perdendo a cauda e aí vocês podem ver que cresce, né, uma cauda com tecido conectivo. Então, tem uma regeneração, né, dessa cauda. Então, não coloca macho com macho, né, quando for essa espécie, gecko leopardo. Estomatite, e principalmente em serpentes que são mais agressivas, né, e que ficam em áreas de visitação. Então, a gente evita colocar essas serpentes que são mais agitadas em ambientes mais agitados. E também em terrários que possibilite, né, o animal se machucar, ou seja, que tenha aí paredes mais frontais, mais maciças, né, como vidro, né, como grades, por exemplo. Então, é importante que esses animais eles fiquem em uma área com menor circulação de pessoas também, ou em recintos mais amplos, ao invés de ficar em terrário. Vocês podem ver que uma estomatite ela pode ser, ele pode iniciar com inflamação, com hiperemia, com hemorragia, né, com perda de dentição, e como essa cavidade oral ela tem bastante bactéria, pode infeccionar rapidamente. O problema é que essa estomatite ela pode evoluir para problemas oftálmicos, assim como também para pneumonia, já que pode existir uma cialorreia, né, uma produção exacerbada aí de saliva, essa saliva contaminada chegar até o pulmão, até mesmo porque vocês podem ver aqui que a glote ela fica bem aqui cranial, né, do animal. Aí pode, inclusive, desenvolver problemas mais sérios, assim como úlceras bastante significativa, que foi o que a gente teve com uma cascavel, que ela imunodeprimiu e já tinha essa porta de entrada, já tinha alguma lesão em cavidade oral e isso infeccionou. Se eu não me engano, foi isolada aí pseudomonas e a gente teve que fazer o tratamento sistêmico, mas não só o sistêmico, como a gente fez o tratamento com laser terapia. E o tratamento com laser, principalmente
relação à doença, né, de pele, ou dermatite ou mucosa, lesões que a gente consegue ter acesso direto com o laser, é legal porque o laser ele consegue combater bactérias super resistentes. Então, é uma ferramenta bastante útil e vocês podem ver aí a recuperação, né, da cascavel, mesmo com uma úlcera tão significativa. Aqui vocês podem ver uma pitons albinas, né? Essa ainda aqui saudável, de um lado. Essa na esquerda com a seta estava mais magra e começou a apresentar esse processo de dermatite. Atualmente, a gente já não faz mais exibição de piton albina em sistema de recinto, né? Então, a gente hoje faz hoje a gente faz uma criação mais indoor, né, das piton albina, porque verificamos que quando a gente colocava em recinto externo, esses animais desenvolviam dermatite. Então, de 4 piton albinas, as 4 tiveram dermatite e uma veio a óbito por sepse, para vocês terem ideia. Então, aqui, por exemplo, o alvinho, né, o macho, e vocês podem ver como essas escamas elas estão mais rugosas, né? Sendo que o normal seriam escamas mais lisas, aquele aspecto mais desidratado, inclusive, com hiperemia também, né? Com o processo inflamatório ativo. Então, a gente fez o diagnóstico, apresentou também, geralmente essas dermatites estão relacionadas com bactérias como Citrobacter, Pseudomonas, Aeromonas também. A gente encontra proteus e o tratamento é importante ser feito de acordo com o isolamento e o antibiograma. A gente faz também todo o acompanhamento com o exame de sangue e a gente conseguiu aí ter uma resolução clínica das 3 albinas que apresentaram dermatite. E aqui vocês podem ver, por exemplo, na sua direita, uma piton albina já recuperada com diversos pontos pretos, está vendo? Na pele. E isso eu acredito que seja por conta do íntimo, da íntima relação do pigmento, né, da melanina com o sistema imune desses animais. E essa melanina ela está presente tanto na epiderme quanto na derme desses animais. E é o único pigmento que ele pode ser encontrado ali na epiderme também. Né? Os outros pigmentos que dão a cor amarela, né, os xantóforos, assim, eritróforos, que dão a cor vermelha, e outros pigmentos são encontrados geralmente na derme do animal. E a gente pode ver, por exemplo, que o fígado, né, de réptil geralmente são mais enegrecidos e justamente pela grande quantidade de melanomacrófagos. Então a gente vê como sempre está aí associado a melanina, né, com essa parte da cicatrização, com essa parte de resposta imune. Então, em algum momento, provavelmente durante a cicatrização, é, existe algum extravasamento ou, ou, ou alguma reação envolvendo a melanina que acaba ficando acaba ficando esses vestígios, né, após a recuperação de um problema sério de dermatite. Aqui vocês podem ver também, ó, outra albina, né, que estava em recinto, praticamente com uma dermatite bastante contaminada, né, com terra, com perda de escama, e é um problema bastante sério. E hoje, realmente, com a gente fazendo essa criação mais indoor, a gente não vem tendo mais problema. Já as pitons melânicas não têm ocorrência, né, dessa dermatite e elas conseguem se adequar bem aos recintos mais externos, como vocês podem ver. Então aqui, ó, a piton 1 com microlesões e opacidade em escamas. Vocês podem ver aqui essa piton, né,
com esse amarelo mais pálido, e aqui uma piton mais saudável, né? Aqui são as pitons, hoje como elas são acondicionadas, e você vê como é importante, né, a ambientação. A gente, quando chega lá, que a gente forrou o piso com feno, elas se escondem completamente no feno e a gente percebe como elas adoram, né, estar dentro desse processo, dessa interação com o ambiente que ela está atualmente. Aqui vocês podem ver também que a gente fez um revezamento, né, com grama artificial. Então a gente sempre mantém um ambiente limpo, né, com grama artificial. Aqui é a Piton que fica no setor de educação ambiental. E vocês podem ver também que ela está com a escama bastante bonita, né, e saudável. Aqui é uma cascavel. No caso, o problema daqui foi porque a gente está numa instituição que fica próximo da praia, então a umidade ela chega entre 60% a 80%, e as cascavéis em terrários ou em caixas organizadoras a gente tem que ficar bastante atento, porque a umidade pode ser muito grande para essa espécie e aí causar esses processos de dermatite. Aqui vocês estão vendo o processo de dermatite, que a gente verificou que tinha já ovoposição, né, de, de mosca, mas a gente conseguiu intervir a tempo, fez a limpeza, a debridação, fez isolamento, fez a citologia, verificou que tinha bastante bactéria, e após o tratamento, né, com antibiótico, anti-inflamatório, e ajustando esse antibiótico com o resultado do antibiograma, o animal ele tem uma resolução clínica. Então vocês podem ver que os problemas que ocorrem nos répteis em zoológico está muito associado ao manejo. Então é importante a gente ter atenção nesse manejo também. Aqui vocês podem ver uma serpente com a dermatite, né, esfoliativa, aí descamativa, e para esse animal ele já está em processo de sepse, tinha uma dermatite úmida, descamativa também, e a gente usou aí a medicina integrativa, né, com acupuntura, mas era um animal que ele estava bastante magro também, e a gente não conseguiu fazer com que tivesse uma boa resposta, mas eu trouxe aqui para vocês terem ideia como a gente pode trabalhar com diferentes técnicas, né? Hoje eu acho muito positiva, né, a gente unir as técnicas mais conservativas com também a medicina integrativa, então gosto muito de trabalhar com os colegas da medicina integrativa, e nesse caso aqui a doutora Michele Neves trabalhou tanto com a acupuntura como também a moxa, né, moxa bustão, inclusive tem artigos de moxa bustão com, se eu não me engano, sucuri, e a moxa ela ajuda na resposta imune, né, do animal. Aqui vocês podem ver um abscesso subcutâneo provocado por uma microchipagem, né? Mas para vocês terem ideia, a gente microchipou mais de 160 animais e esse foi o primeiro caso, né, de infecção subcutânea pelo microchip. Então, provavelmente alguma contaminação externa que foi para o microchip. E nesse caso aqui foi isolada Pseudomonas, né? Então vocês podem ver um tecido necrótico aqui, um caso que se forma, e uma informação importante: você faz o antibiótico, mas se você não fizer essa retirada do cásio, né, ou fibrosis, como a literatura ela especifica ainda mais, né? Porque esses animais ele tem heterófilos, ele não tem neutrófilos. Então a resposta imune é bem diferente do que ocorreria no mamífero, por exemplo. Tem uma tendência muito mais de isolar a infecção, de formar cásio, de formar essa malha de fibrina, né?
Tem alguns autores também que chamam de deposição fibrinolítica. E aqui vocês podem ver a retirada cirúrgica, né? Essa lesão aqui ela vai ser tratada como segunda intenção, e você pode ver encapsulamento aqui do microchip, e o raio-x ele é excelente, né, para o diagnóstico. Você vê que dá para a gente predizer que esse abscesso ele realmente está em torno aí do microchip, e, e ainda, para vocês terem ideia, o microchip ainda estava funcional, né? Então foi Pseudomonas e Citrobacter isolada. A gente trata como anti-inflamatório, antibiótico sistêmico, antibiótico local. O laser serviria nessa situação? Serviria e ajudaria também bastante. Aqui o processo de disectise ocular, que eu até falei lá no início também, mas aqui é numa pitombola. Às vezes alguma lesãozinha ela pode reter essa muda, né? E essa muda ela pode persistir aí por meses. Eu particularmente eu prefiro contactar os colegas da oftalmologia, fazer os exames necessários, ver se o olho ainda está intacto ali, o olho ainda está intacto, né? Se não tem cásium, e se não tiver nenhum processo aí de infecção, o olho estiver intacto, eu gosto de esperar uma muda subsequente, geralmente 2 mudas, né? Nesse caso, a gente vai aumentando um pouquinho mais a umidade do olho, no olho, pelo menos, né? Fazendo alguns borrifos. E nesse caso, essa resolução teve aqui após 2 mudas, né? No período aí de 10 meses, para vocês terem ideia. Tem situações em que pode haver lesões sérias, ulcerativas, ou ter presença de cásium, que aí precisa levar o animal até a cirurgia oftálmica também, né? E aí é uma situação mais avançada. Então vocês podem ver aqui, ó, tudo direitinho, a pitombola, né? Aqui é uma salamandra, então vocês podem ver que também tem uma retenção de muda aqui. Aqui é uma epicraticêncria, que no olho esquerdo você pode ver que está bem diferente, né, do padrão do olho direito. Mas também a gente teve resolução aguardando a próxima muda e aumentando a umidade do recinto. Então, nesse caso aqui, a gente aumentou a quantidade, a gente aumentou a fonte de água dela, né? Porque ela gosta muito de ficar na água, e o pote que a gente tinha colocado de água não favorecia ela entrar na água, né? Então você pode ver que às vezes é só um pequeno detalhe. A ambientação correta, ela previne, por exemplo, o problema que é muito comum na área de pets, né? Com textudines, principalmente jabutis, que é a retenção de ovo. Então, como a gente fornece um ambiente correto para o animal ovopositar, a gente não tem ocorrência, pelo menos na instituição que eu trabalho, com a retenção de ovo com textudines, né? Aqui vocês podem ver, por exemplo, um cágado, né, cavando para fazer a ovoposição, e é importante que esse piso ele esteja ele possibilite o animal cavar. Então é importante fazer uma mistura para que ele fique até mais arenoso do que argiloso. Aqui vocês podem ver, não é uma situação de zoológico, mas eu trouxe uma situação aqui de um animal de setas. É porque eu trabalho no setas também, né? Eu trabalho, na verdade, no estado. Então, eu trabalho no setas e trabalho também no zoológico. Eu sou técnico do Instituto de Meio Ambiente do estado da Bahia. E aqui eu trouxe justamente para vocês verem que não necessariamente a presença de ovo significa retenção de ovo. Então, é importante você avaliar se esse ovo está grande, se esse ovo está hipercalcificado, o estado geral de saúde do paciente, se esse animal está prostrado ou não, né? Se tem presença de cásios, e que isso pode ser visto, inclusive,
no exame de imagem, no raio-x, né? Por exemplo, numa endoscopia exploratória aí, né? E para vocês terem ideia, esse foi um jabuti que chegou no CETES, foi verificado que tinha ovo, tinha passagem, inclusive, que a gente mede aqui, né? Esse diâmetro aqui na região da cloaca, e mede os ovos, e só foi colocar no piso de terra que o animal ele cavou no dia seguinte e fez a ovoposição. Então é importante fazer a avaliação e a gente vê mais uma vez como o manejo é importante, né, para os répteis. Aqui é uma iguana, no caso. Esse animal ele se apresentava mais prostrado, né? Um animal que tinha sua que era um animal clínico. Então nesse caso a gente verificou que esse animal ele não ia ter condições de fazer a ovoposição dessa quantidade de ovos, então fez o suporte inicialmente, manteve esse animal em UTA, e depois de alguns dias de suporte, a gente fez suporte energético, viu, pessoal, que eu falo? Hidratação, fluido. Qual é o fluido melhor para réptil? Então, numa situação geral, ringue com lactato, né? E o ringue com lactato é legal porque tem cálcio também, mas antes de aplicar a mocitocina, por exemplo, para você induzir essa ovoposição, é importante você fazer todo o suporte, e eu gosto bastante de fazer suporte vitamínico, também mineral, como hidratação, e é importante fazer a aplicação de cálcio também. E aí você fornecer, né, um ambiente adequado, principalmente com terra aí para estimular, e durante 3 dias o animal ele foi ovopositando, né. A UTA é legal porque você consegue manter a mesma temperatura e umidade que você espera, né? Para esses pacientes clínicos, réptil, tropicais, você pode manter a temperatura aí de 28 graus, por exemplo. O manejo nutricional é super importante e ele consegue também prevenir diversas doenças, como o manejo nutricional inadequado, ele pode causar doenças, como a gente vai ver, né? Então é importante verificar a qualidade do alimento, é importante formular e balancear as dietas, definir e verificar os cortes dos alimentos, definir quando e como disponibilizar o alimento também e definir a frequência de alimentação. Por exemplo, um crocodiliano adulto a gente alimenta semanalmente no zoológico, né? E geralmente a gente alimenta 5% do peso vivo no réptil, de réptil em geral. Já um crocodiliano filhote a gente alimenta 3 vezes na semana. O jabuti adulto, cágado adulto, a gente também alimenta 3 vezes na semana, né? Então, gecko leopardo, a gente alimenta diariamente ou pode alimentar em dias alternados, sendo que o animal ele é insetívoro, né? Aqui vocês podem ver o jabuti se alimentando e é importante frisar o quanto folhas escuras ela tem que ser predominante na dieta aí, 70%, né, entre 60% e 70%, proteína animal 10%, e ter atenção que temperaturas baixas elas podem reduzir apetite, e existem trabalhos com jabutis em especial, como o de Passmann e Jung, de 2014, que mostra que o animal ele tem preferência por cores amarelas e vermelhas. Então, a cor também estimula o apetite desses animais. Aqui vocês podem ver um vídeo bem legal de iguana de vida livre, se alimentando aí, né, de gramíneas. E de arbustos, né, também. De folhas. E já se teve bastante discussão se esse animal era onívoro, se esse animal era frugívoro, mas a gente vê o quanto é importante, né, a herbivoria desses animais. Inclusive, tem bactérias em seu trato gastrointestinal que ajudam na digestibilidade, como tem artigos demonstrando isso.
E como eu já necropsiei também em animais de vida livre, e seu estômago é repleto de folhas. Então, o consumo de insetos geralmente é acidental. Então, esses animais são herbívoros e é importante a gente fazer uma dieta no ambiente cativo, né, respeitando essa herbivoria. Então, aqui para vocês terem ideia, uma sucuri que a gente recebeu no Cetas e o que é que deram para ela comer? Uma barata. Né? Então, é importante a gente conhecer do que o animal se alimenta, né, para a gente conseguir manter ele saudável no ambiente. Aqui, para vocês terem ideia, são os crocodilianos que apresentaram um quadro de hiperparatireoidismo secundário nutricional por conta do desbalanceamento de cálcio e fósforo e também por conta, né, da... e aí a gente vai mais uma vez para o manejo. O alimento ele era fornecido enriquecido com aminomix, né, com suplemento. Porém, quando vinha o alimento, infelizmente o tratador ele colocava diretamente na água. Então já perdia, né, todo aquele suplemento que foi colocado ali. O animal, o crocodiliano, ele está ali em fase de crescimento, né, ele vai precisar de uma dieta balanceada, tendo aí 3:1 de cálcio, pelo menos, em relação ao fósforo. E aí a gente pode ver, né, a osteodistrofia aqui fibrosa, né, a mandíbula de borracha, né, como também um arqueamento aqui, uma escoliosezinha, fraturas patológicas, então tudo isso faz parte do quadro, né, do hiperparatiroidismo secundário nutricional. E aí a gente teve que corrigir, né, o manejo. Isso tudo a gente, para vocês terem ideia, por mais que a gente oriente, é importante que a gente sempre faça a supervisão, né, dos nossos funcionários, dos nossos procedimentos, para ver se realmente o que a gente orientou está sendo feito. Então a gente fez o ajuste. Um dos ajustes foi colocar 2 vezes na semana, pelo menos, camundongos, presas inteiras, né, para os animais. E quando vinha carne, no caso, a gente pedia para vir um aminomix separado e a gente polvilhava, fornecendo esse alimento, né, na área seca. Então, quando o animal ele ia na área seca para pegar o alimento, ele já tinha contato com o aminomix até ele levar para a água. Então, ele já tinha, né, ele já tinha esse contato com a aminomix e um aproveitamento melhor do que o animal ele ser alimentado diretamente na água. Depois de um tempo, a gente conduziu esses animais para um recinto. A gente conseguiu um recinto externo e isso foi primordial para o desenvolvimento dele, né? E a gente conseguiu aí parar, né, esse processo, o avanço aí dessa osteodistrofia, né, desse problema osteometabólico. Então, porque era uma área que já tinha o quê? Solário, então região de sol, piscina, espelho d'água, e, e o crocodiliano, ele é muito dependente do ambiente e das variáveis ambientais, né, para que ele se desenvolva corretamente. Então, a gente conseguiu aí, através da, do, do ajuste do manejo, né, ter uma resolução clínica em relação a esse problema. Aqui vocês podem ver o processo de alimentação dos crocodilianos, tá vendo? Então aqui eles vão aí na região seca, já nem levam para água, tá vendo? Então já nesse processo aqui, essa carne, ela está sendo jogada nesse momento, mas a gente mesmo que misturou o aminomix. Aqui
a avaliação após 2 anos, né, do manejo. O animal ele já apresentava aí um tamanho já considerável, 1,40 m, 1,30 m, mas a gente vê algumas sequelas que ficou em alguns indivíduos, né, mas poucos indivíduos, inclusive. A simetria, né, da mandíbula, né, com encurtamento também, a gente vê aqui, ó, nessa simetria. Calo ósseo, fruto da fraturas patológicas, né? Encurtamento de membro também, né? Mas no todo a gente conseguiu aí parar esse processo, né? Politraumatismo é muito sério, né? Em crocodilianos, e esses animais eles brigam principalmente em período reprodutivo, né? As fêmeas também por conta de disputa de ninho, como disputa pelo parceiro, a gente geralmente coloca um macho para 3 ou 4 fêmeas juntos. E as regiões mais moles, elas são mais as regiões, né, mais expostas ali, como membro, cauda e dorso, são as áreas mais atacadas, né? Então aqui vocês podem ver na região mais interna aqui da coxa, né, uma lesão bastante séria. A gente trata, por mais que a gente faz uma debilitação bastante séria, né, e essas lesões que são mais extensas, como são seres rastejantes, a gente limpa bastante, faz a debilitação, a gente faz a sutura, mais para questão protetiva, né? E entra com antibiótico, faz também o antibiograma e ajusta, né? A gente tem antibióticos, por exemplo, como a gentamicina, que a gente consegue fazer a cada 4 dias em crocodiliano. Oxitetraciclina a gente consegue fazer a cada 5 dias em crocodiliano. Então, a gente procura adotar um protocolo que a gente não precise pegar muito esses animais. E a gente verifica que mesmo nessas situações em que existe a contaminação da lesão, para alguns répteis, né, a sutura dessa lesão ela vai causar mais um bem do que um mal, né? Então a gente consegue ter sucesso tendo esse tipo de conduta. Então aqui vocês podem ver alguns exemplos de politraumatismo. O problema é que esse politraumatismo, principalmente mais extenso, assim, e aqui é uma região bastante sensível do crocodiliano, por mais que ele não demonstre, né, como o mamífero demonstraria a dor, né, tem uma sensibilidade muito grande aqui, tegumentar, né, e aqui pode causar um processo de sepse, e aí ter complicação e ter morte por septicemia. Então é importante, né, o politraumatismo em crocodilianos. Aqui é só para vocês terem ideia como é que esse tecido, o tecido conectivo se apresenta, né, em crocodiliano, de uma forma mais escura, aqui, então aqui é uma lesão antiga. Aqui foi um animal que perdeu a mão, né, então a gente, depois, quando a gente baixou o tanque para fazer a limpeza, os tratadores chamou o corpo veterinário, a gente foi até lá, e teve que fazer a amputação, né? Então, anestesiou o animal, fez a cirurgia e teve que fazer a amputação. A gente, depois da amputação, a gente fez uma bandagem com Vet-Trap, mas estava inflamando demais. Estava muito ruim e abafando. Então, a gente teve a ideia de fazer estilo uma prótese, mas usando um frasco de álcool, né? E vocês podem ver aqui que a gente fez diversos furos aqui na região da extremidade aqui, onde a gente cortou o frasco, e a gente prendeu com o fio de cerclagem no tecido do animal. Então a gente conseguia deixar esse animal em ambiente úmido, porque é importante a lâmina d'água para ele, e ao mesmo tempo diminuir o atrito, né, da lesão
com o piso, né? Já que era um piso de cimento, no caso, porque a gente teve que subir esse animal para o setor extra, que é conhecido também como setor da quarentena, para um tratamento mais restrito, né? E foi uma manobra que deu super certo, né? Vocês podem ver aqui que a gente fez um corte aqui, então a gente, na hora de manipular a lesão, a gente abria e depois conseguia fechar, né? Também com o uso do fio de cerclagem. Então vocês podem ver aqui a evolução, né? Logo após a cirurgia, depois teve aquela abertura, né? E até a cicatrização total. Animais que podem apresentar trauma em região ocular também, crocodiliano. E aqui a doutora Raquel avaliou e foi indicada a enucleação. Então esse animal ele foi para a cirurgia, foi feita a enucleação, né? Foi um animal que apresentou uma evolução clínica positiva e vocês podem ver como o trauma é importante, né, na casuística de crocodiliano zoológico. Canibalismo também tem que tomar bastante cuidado, principalmente os traquemes, que eles são animais bastante agressivos, né? Principalmente entre os machos. E aqui vocês podem ver, inclusive, um trauma mais sério, né, na região mais rostral, e é esse que eu vou destacar aqui para vocês. Então, a gente fez a sedação, tentou fazer uma reconstituição aqui, né, rostral. Infelizmente, felizmente, né, após a cirurgia, parecia que tinha dado certo essa reconstrução, mas com os vasos afetados ali na região ocular, teve morte ocular, e então esse animal, ele infelizmente, todo aquele tecido que a gente tinha reconstituído, a gente perdeu, né? Necrosou, soltou, e aí teve que fazer um tratamento por segunda intenção. O olho, então, evoluiu também, porque já não tinha como ele ser nutrido, e foi um animal aí que teve uma sobrevida aí de 1 ano e meio, né? Mas que teve uma cicatrização que surpreendeu a todos. Aqui é um cágado de orelha vermelha. Para vocês terem ideia, a gente, nas avaliações físicas de rotina, né, a gente tinha uma sucuri que fica num recinto que a gente chama de fosso. Então, os visitantes, eles olham, né, de cima para baixo o animal. E a gente tem a visitação é pública, né, de diferentes educações, de nível de educação, e a gente fez um raio-x no sucuri depois de fazer uma palpação e verificar que tinha um animal com a suspeita de fratura de costela. E a gente verificou, aqui vocês podem ver, ó, as costelas, diversas costelas fraturadas, e a gente desconfiou que poderia ser agressão por visitante, né? Porque visitante, eles não toleram muito animais que ficam parados. E eu já vi, a gente já pegou alguns visitantes com a boca na botija, né? Principalmente crocodiliano, tentando jogar pedra. E a gente acredita que essa serpente aqui provavelmente foi vítima, né, de alguma agressão por visitante, provavelmente pedra também. Problemas parasitários a gente pode ter também, e assim, antigamente a gente fazia bastante prevenção com vermifugação, mas a gente tem que ver que os vermífugos, nós temos poucas opções, né? E muitos animais que a gente fazia a necrópsia nem sempre tinha parasitos. Então, se você fornece um manejo bom, nutricional, um manejo ambiental, o animal ele tem a capacidade ali de controlar, né, a quantidade de parasitos que ele vai ter.
Em jabutis pode ocorrer muito que tricúris, ancilóstoma, né, itamoeba, entre outros, né, parasitos. Isso eu estou falando de protozoários também, estou falando também de nematóides. Só que nesse caso, a gente teve que entrar com a vermifugação em massa, porque a gente teve 5 óbitos em um mês, e na necrópsia a gente verificou que os jabutis estavam repletos de parasitas. Então, após a intervenção aí com tratamento com mebendazol, essa morte ela praticamente estagnou, né? E a gente conseguiu ter um sucesso aí terapêutico. Então, é importante o quê? A gente fazer os exames sempre quando o animal morre, né? Então, a necrópsia ela traz informações para ajuste de manejo, como também fazer, né, sempre avaliação fecal, né, em série, para verificar também a carga parasitária que está ali na instituição, para verificar se tem necessidade de uso de vermífugo ou não. Então, aqui é o piso, né, onde os animais eles ficam, e aqui esses animais marcados são os animais que já foram vermifugados, né? Então a gente faz essa separação. Então, como é importante, né, o manejo para a gente ter organização também dentro da terapêutica. Presença de sanguessugas também pode ser bastante comum em crocodiliano. E aí tem alguns autores que associam a sanguessuga à transmissão de bactérias e também transmissão de hemoparasitos, né? Mas isso ainda está em aberto e a gente vê uma grande proliferação, principalmente no verão. Algumas anomalias genéticas e o que eu mais convivi foi mais com persistência, né, de umbigo, mas isso é facilmente também tratado. Então é só manter os filhotinhos em ambiente limpo. Eu gosto de botar papel toalha, por exemplo, úmido, né, e trocar aí 2 vezes ao dia, até o umbigo fechar e também esse vitelo ele ser reabsorvido, né? Então aqui é o vitelo, umbigo, com um pouquinho de vitelo. Então, em uma semana, geralmente, o umbigo fecha e é reabsorvido também. Então aqui você pode ver o antes, né? O animal ele nasce mais pesado mesmo, por conta da presença do vitelo, que depois ele vai ser reabsorvido, que você vê 31,4 gramas e depois de ser reabsorvido o vitelo, aí 30 gramas, né? Isso esse aqui é um filhote de aperema. O bicefalismo ele pode ocorrer também, e aí é uma anomalia genética, né? Animais que praticamente siameses, né? Que pode ocorrer e é muito relatado, principalmente entre estudines. Como pode ter presença de tumor? Nesse caso, eu trouxe uma experiência própria, né? Mas diversos zoológicos eles relatam também neoplasias, não só um aumento de volume, porque aqui foi mais relacionado com o tecido conectivo, né? Foi a fibroplasia aí, uma dermatite heterofílica multifocal acentuada, isso na tartaruga da Amazônia. Mas existem diversos relatos em répteis, né, com carcinoma, com melanoma, e como os animais eles vivem mais tempo e eles estão ali sendo acompanhados por mais tempo também por profissionais, então tem uma maior chance, né, dessas patologias que precisam de maior tempo de desenvolvimento ser diagnosticado. Muito obrigado. Aqui estão meus contatos, né? O Instagram, o WhatsApp e também o e-mail. E eu fico à disposição de todos. Mais uma vez agradeço o convite e tudo de bom para vocês. Doutor Paulo, muito obrigada. Foi uma excelente palestra. Fiquei muito feliz com a sua contribuição, né? Dá para a gente ver o que a gente fala muito em animais silvestres, né? Que a rotina de zoológico ela é diferente da rotina de pet não convencional, ela é diferente da rotina de setas.
e poder trazer essas informações, esses casos clínicos para os alunos, né, de uma rotina tão específica, que muitas vezes é difícil da gente trazer em sala de aula, eu acredito que tenha sido extremamente enriquecedor. Eu gostaria de fazer uma pergunta, que eu acho que ajuda, inclusive, a gente ainda levantar ainda essa questão, né, da rotina de zoológico. O doutor comentou bastante de alguns atendimentos, né, de afecções, de questões que necessitaram aí de atendimento. No zoológico de Salvador, existe alguma rotina no sentido de check-up, de avaliação geral? Como funciona isso para o setor de répteis? De quanto tempo esses animais têm alguma avaliação clínica ou exames complementares? Existe alguma periodicidade nesse sentido? Excelente. Além das inspeções diárias que a gente faz, inspeção geral, né, que a gente chama de ronda, então a gente tem um olhar também dos tratadores, que estão sempre em contato. Então, se eles encontram sempre alguma coisa visível errada, ele já chama o corpo veterinário, a gente imediatamente desce para capturar o animal e fazer a inspeção. Se tiver necessidade, sobe para a clínica, faz os exames, ou se for animais, por exemplo, que precisam ser tratados longe do recinto, a gente caminha para o setor extra, né? Como o crocodiliano, por exemplo. Mas fora isso, a gente também, pelo menos uma vez no ano, a gente pega todos os animais. E aí, nesse período, a gente vai também fazendo a avaliação clínica. Por exemplo, textudines. É muito comum a gente verificar muitos animais com algum trauma ou alguma infecção de casco, então a gente já vai triando e vai caminhando também para a clínica, né? Porque são animais que ficam muito tempo ali escondidos, né, na água e tal, então desse período é que a gente aproveita para fazer uma avaliação maciça aí em todo mundo. Então, ano passado mesmo, por exemplo, esses filhotes de jacarés, que não são mais filhotes, né? A gente está, inclusive, encaminhando boa parte, é porque foi um nascimento acidental, né? Na verdade, os zoológicos queriam o nascimento, mas não esperava que fosse uma quantidade tão grande. Então, aí quando eu entrei como técnico, eu herdei esses nascimentos e falei, ó, a solução principal aí agora é a gente fazer as transferências, né? A gente, desde 2018 até cá, até hoje, a gente não tem mais nascimento porque a gente consegue entender o comportamento dos nossos animais, sabe que a ovoposição é sazonal, então a gente faz a retirada dos ovos, né? Então, esses animais hoje, por exemplo, vocês viram, né, que a gente verificou que tinha algumas sequelas, mas vamos dizer assim que menos de 15% que ficou, né, com essas sequelas, de 27 animais aí, vamos dizer 20%, né? E o ano passado, por exemplo, a gente fez SUAB, todo mundo fez hemograma, fez glicemia, aproveitou inclusive para coletar esses dados para alguns trabalhos científicos também, né? Então, um dos trabalhos, não, a Joane não mandou agora para Bravas não, mandou o da Salamantes, mas a Joane Salustiano que estava envolvido com essa parte da glicemia dos crocodilianos, né? Então a gente aproveitou e fez esse tipo de check-up também, hemograma, fez várias coisas, bioquímico. Aproveitamos para testar coleta a vácuo, deu super certo. Ah, que interessante. Tanto da cauda quanto do seio venoso pós-occipital, né? Que a professora estava com os kits fornecidos por uma empresa alemã, né? Aí, Paulo, testa aí, vamos gravar aqui para ver se dá tudo certo e tal, porque para ver se estabelecia alguma parceria, né? E as hemácias, nesse caso, não tiveram nenhum prejuízo? Não. Por serem nucleadas, né? Pelo vácuo, foi uma coisa que veio agora na minha mente. É interessante mesmo, mas ela não relatou nada em relação a isso nas análises. E bem prático, viu, a coleta? Bem prático mesmo. Bacana, quem sabe entra aí numa rotina, né? É verdade. Muito bom. E aí eu tenho, na verdade, um pedido, né? Gostaria que o doutor deixasse uma palavra aí para os alunos, né? Tenho certeza que os alunos que puderam acompanhar a palestra tenham ficado aí
muito interessados, né? E a gente percebe cada turma, né? O professor Rafael aí está há bastante tempo, né, na parte da docência, e cada ano que surge, mais alunos querem a área de animais silvestres, tem mais interesse, né? Tá surgindo aí essa necessidade, né, de conhecimento dentro da graduação e de pessoas que querem realmente, né, depois de formados, atuarem nessa área. E o doutor, como já, né, muito experiente, não só em répteis, animais silvestres no geral, qual seria a indicação, né, tipo, olha, o aluno que se interessou, se fosse para deixar uma dica e um conselho de alguém que já está lá, né, que chegou lá, que consegue aí já trabalhar nessa área, que a gente sabe que tem muitos desafios, mas é extremamente gratificante, né? Então, eu gostaria que a gente conseguisse finalizar com essa palavrinha aí do doutor. Excelente. Então, a música de Gilberto Gil que eu gosto muito, que eu acho que ele brinca com as palavras, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente está passando hoje na medicina veterinária, principalmente depois da pandemia, né? Então, quando o mundo era pequeno, porque terra era grande, hoje o mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena parabólica, camarada. Então, assim, aproveitar esse cenário em que os grupos de estudos eles estão cada vez uns mais próximos do que os outros, em que os estudantes eles têm hoje em dia a possibilidade de conversação, de aproximação com diversos profissionais, né, de diversas áreas que são excelentes. Aproveitar não só os espaços de fala, mas também aproveitar, não esquecer dos livros e dos artigos, né? Estar presente em congressos, nos eventos científicos, estagiar, né? E acreditar no sonho, né? Não desistir, assim, porque qualquer caminho que a gente vá dentro da medicina veterinária, a gente vai ter dificuldades, mas que estas dificuldades elas não podem ser o suficiente para acabar com os nossos sonhos, né? Então, porque sonho que se sonha junto é realidade. Perfeito, doutor. Mais uma vez, muito obrigada mesmo pela contribuição, pelo tempo e conhecimento compartilhado com a gente. Foi de muita valia aí para a nossa instituição. E aí agora eu deixo com o professor Rafael os comentários finais aí, mas eu agradeço, viu? Eu que agradeço. Valeu. Professor Paulo, olha, há muito tempo eu não vi uma palestra tão enriquecedora em termos de detalhes, em termos de toda a informação que você trouxe aí para nós, e vídeos, né, casos clínicos mesmo, reais, que você acompanhou, vivenciou, parabéns. Obrigado. Eu tenho uma pergunta técnica que eu acabei lembrando aqui. Eu tive alguns episódios com jabutis na minha época da residência na reprodução animal, quando na UNOeste, em Presidente Prudente, eles tinham um recinto lá de vários jabutis, e aquilo se proliferava muito, não tinha muito controle, e nós lá no hospital veterinário, de vez em quando, o pessoal da biologia mandava para a gente, e eu fiz umas 4 ou 5 amputações de falo. Sim. E uma delas é de uma senhora particular, não foi desse recinto específico, e eu lembrei disso, né? Esse caso dessa senhora, o animal ficava no quintal de cimento, e ele tinha uma bolinha que ele montava em cima da bolinha, segundo o relato. Isso ficou bem na minha cabeça, né? Ele montava em cima dessa bolinha, e essa bolinha se perdeu no quintal, e, segundo a senhora, ele estava montando num canteiro de cimento, causando uma necrose de falo, e foi a cirurgia. Esse foi um dos casos assim que eu mais lembro da minha época, e mais uns 3 ou 4 lá desse recinto que não tinha muito histórico, né, por não ser animal de coisa. Eu queria saber se também lá no zoológico
faz alguma coisa para evitar esse tipo de problema? Vocês têm esse tipo de problema lá também ou não? Olha, por incrível que pareça, no zoológico, a gente só tem esse problema, é pouco, né? A gente separa machos e fêmeas, inclusive, só que o macho ele é tão danado que monta um macho no outro, né? Só que existem situações em que, quando ele está com o falo exposto, um outro curioso pode vir ali e bicar, né? Aí pode ferir. É muito difícil não, 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 não complicar, né? Não edemaciar, não necrosar. Assim, por mais que a gente ainda pegue no início, a gente consiga fazer todo o procedimento, né? Tem aquele procedimento com corticóide, aí você pode fazer umas compressas frias, colocar para dentro. Muitas vezes tem a recidiva e quando vem o falo ele já está necrosado de novo, né? Então aí acaba culminando na penectomia. A gente vê muito isso em setas, porque as pessoas que não têm ou não querem gastar dinheiro com o veterinário, ou não tem condições, quando está com o macho, por exemplo, e ele vê ali o prolapso, né? E vê aquela área necrosada que ele não tem o que fazer, aí ele faz entrega voluntária no setas. Inclusive, semana passada eu fiz uma penectomia, né? Por conta disso também. E assim, para vocês terem ideia, eu não tinha nem área mais para cortar, estava tudo tomado pela fibrina, né? Aí o que é que eu fiz? Eu fiz uma debridação mesmo e cortei bem lá embaixo na base. Mesmo assim, ainda torcendo para que tivesse algum tecido vivo, né? Para que tivesse alguma resolução, porque estava realmente ali, bem na base ali, daquela pelinha ali da cloaca, né? Não, os que eu peguei era mais assim, da metade do membro para a ponta, né? Então, Sim, sim. Aí tem mais área cirúrgica, né? é mais área cirúrgica. Mas esse foi das experiências que eu lembro que eu tive aí com esses animais lá na época da minha residência. Foi muito, muito interessante. Ah, legal. Professor Paulo, muito obrigado por toda essa informação, né? Todo esse conhecimento que o senhor está passando aqui para nós e experiência também, né? Isso é gratificante. A professora Débora, ela comentou que vem crescendo muito o número de alunos da medicina veterinária que da área silvestre, de alguns anos que eu estou na docência. Colocamos no hospital veterinário agora, com a oportunidade da professora Débora, um atendimento no hospital só para os pets exóticos ou silvestres, né, Ah, que legal. Muito bom. que vão aparecer lá justamente por conta desses alunos. Nós temos uma liga de estudos que é só de silvestres, né, então a gente está vendo que está aumentando bastante a procura nessa área e o pessoal está se envolvendo bastante. Mas E mais emprego está vindo aí, principalmente na Bahia, porque a gente está aí construindo setas agora do oeste de Barreiras, né? Tem aí pelo menos um de marinhos e mais 2 terrestres aí em projeto para construir. Então, a tendência no estado da Bahia está cada vez maior em relação a se dedicar, o estado se dedicar a essa parte de setas, né? sim, Por causa eu acho que do comportamento de fauna. esse movimento, né, tinha que ser, acho que no Brasil inteiro, principalmente por conta do impacto ambiental, né, que o ser humano tá causando aí, tem que ter alguma forma de, pelo menos, retribuir isso, né, para Sim, a gente não impactar tanto na vida desses animais. com certeza. Mas muito obrigado, mais uma vez, agradeço aí, e muito boa noite, professor. Eu que agradeço. Boa noite. Pode Boa contar aí noite. comigo, se precisar. Viu?
Grande abraço.